Vamos fazer uma pequena adenda ao vídeo anterior desta série para introduzir aqui o que é a utilização das mutations dentro de um cenário de múltiplos components. Então nós temos a nossa instância view e temos aqui já o espaço onde nós podemos apresentar dados. Eu vou colocar aqui um parágrafo e dizer que valor na instância vai ser igual a valor. Okay? Então isto significa que eu agora posso acrescentar aqui um computed method e neste computed method eu vou ter que chamar a minha instância ou melhor, vou ter que chamar o state, o valor que está no state da minha store. Eu não tenho aqui, e vocês já percebem porquê, porque tradicionalmente eu gosto de reescrever o código de algo que é novo para mim. Então eu vou ter aqui const store é igual a new vuex.store e dentro deste espaço vamos colocar aqui o state. Dentro do state vamos colocar valor e vamos colocar 0. Vamos simultaneamente criar já aqui as mutations. E reparem que estas mutations são métodos que vão estar alcançáveis por parte de qualquer componente que está aqui dentro. Então eu vou colocar aqui aumentar, neste caso do state, e vai ser aqui uma implementação que vai dizer state.valor mais. Okay? De seguida vou colocar aqui o diminuir do state, que vai ser igual a state.valor menos. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho a minha instância view e já verificamos que eu posso colocar aqui então no computed para apresentar aqui na minha instância o valor. Eu posso colocar aqui o computed valor, que vai ser igual a uma function que vai buscar ao store.state.valor. Mas isto, atenção, tem que ser um return. Okay? Ele vai devolver aquilo que está na minha store state valor. Tudo tranquilo até aqui. Falta obviamente colocar aqui os métodos para aumentar e diminuir. Isto é, os métodos que na prática vão evocar a execução das mutations. Então vou colocar aqui aumentar, que vai ser uma function que vai simplesmente dizer o seguinte. Eu vou colocar aqui store.commit e vou dizer aqui que é para executar o aumentar, que é exatamente a mesma mutation que ali está, okay? O nome da mutation que ali está. Depois vamos colocar aqui o diminuir, function, store.commit, diminuir. Okay? Então temos os dois métodos criados, obviamente que ainda não temos aqui os botões da nossa instância view, então vou colocar aqui o button, vou colocar aqui o add click é igual a aumentar, ou melhor, vamos colocar aqui o diminuir, vamos colocar aqui diminuir, e portanto estamos a utilizar métodos ou dois botões que vão permitir executar estes dois métodos que aqui estão na instância, que por sua vez vão fazer um commit para que sejam disputados as mutations. Uma vez que temos aqui o computed, que tem o valor associado ao valor que está na store, quando este valor for alterado por estas mutations, ele vai automaticamente ser re-renderizado aqui na minha view, neste caso no valor. Então vamos colocar aqui aumentar. Aumentar. Aqui vamos colocar aumentar. Mas agora reparem o seguinte. Vamos imaginar que tudo isto está muito bonito, faz parte da nossa primeira instância, neste caso. Vamos então verificar o que é que acontece aqui. Eu tenho aqui já o meu código. Diminuir, aumentar, tudo tranquilo. Mas vamos imaginar que eu quero ter aqui agora dois outros botões que fazem parte de um componente filho, neste caso, que está dentro da nossa instância. Vamos ver se conseguimos fazer a mudança do mesmo valor que ali está. Isto é, vamos estar a mudar um valor que está
intrinsecamente relacionado com um valor da nossa store. Nem sequer vamos ter que fazer aqui o compute de valor, porque eu não o quero apresentar no meu componente interno, ok? Neste componente que eu vou aqui criar. Então vamos verificar aqui o seguinte. View.component, okay, component, vamos dizer-lhe aqui qual é o nome, componente 1, vamos aqui criar a sua implementação, que neste caso vai ter aqui um template, okay? E este template vai ter dois botões. Okay? Ele aqui colocou o commit, não era suposto. Ok, vamos colocar aqui um div, barra div, vamos colocar aqui dois botões, button, barra button, vamos dizer também que este é o aumentar, ou o diminuir neste caso, diminuir, e quando for executado, ou quando houver um clique, ele vai executar o método diminuir, e este método diminuir vai ter que existir dentro deste componente, ainda não está obviamente implementado, e depois vamos ter o botão para aumentar. Então vou colocar aqui aumentar, aumentar, vamos colocar aqui os métodos, eu vou colocar aqui a vírgula e colocar methods, vamos abrir e fechar aqui, e vamos dizer que o método diminuir é uma function que vai executar aqui o store.commit diminuir. Exatamente o mesmo código que aqui está, aumentar e diminuir, ok? Então vamos colocar aqui, vírgula, aumentar, é uma function que vai ao store, ponto, fazer um commit, isto é, pedir para que seja executada uma mutation, cujo nome é o aumentar. Obviamente que aqui não precisamos do sinal, e o que vai acontecer então é o seguinte, a partir deste momento, quando eu colocar aqui o componente 1, vamos ver se é aqui o componente 1, ok, é o mesmo nome que aqui está, o que vai acontecer então é que vamos ter aqui a injeção de mais dois botões, que são os botões que estão neste template. Estes dois botões estão associados a dois métodos que existem dentro do próprio componente, mas que vão executar as mesmas mutations que foram executadas pela view, pela instância view, ok? Só a instância view é que está a utilizar o valor. Aqui neste componente não estamos a usar o valor para rigorosamente nada, ele não existe aqui dentro. Apenas estamos a usar dois botões para cada um deles fazer a mesma alteração, aumentar ou diminuir. Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer neste caso. Okay? Temos aqui o diminuir e reparem como, independentemente do sítio onde eu clique, seja nos botões da instância principal ou nos botões de qualquer componente, e reparem, eu quando digo qualquer é mesmo um componente independentemente da sua hierarquia, ele poderia ser um child do child do child do parent component, qualquer coisa. Eles no entanto, estão os dois intimamente relacionados através das mutations com o componente principal, e por conseguinte eu posso alterar os valores quer nos botões da instância view, quer em botões aqui do meu componente. Como é óbvio, eu poderia agora fazer esta coisa que não faz rigorosamente nenhum sentido, mas que nós podemos aqui fazer desta maneira. Imaginem que eu tenho 6 componentes todos da mesma espécie. Ora, o que é que vai acontecer? A implementação do código já está feita em cada um deles, o que quer dizer que vamos ter aqui muitos botões a aparecerem por aqui embaixo. E reparem que em qualquer um deles eu consigo controlar aquele valor central que está no interior da minha store. E por conseguinte, esta é uma forma muito interessante de nós percebermos como é que as mutations têm um papel fundamental na estrutura de Vuex e percebermos que de facto esta forma de nós podermos comunicar entre componentes utilizando este mecanismo centralizado é uma forma extraordinariamente mais simples do que estarmos a criar eventos, event listeners, etc., outro tipo de estruturas entre componentes que, em algumas circunstâncias, independentemente do facto de funcionarem, como era o caso de passar a informação do parent para o child ou do child para o parent component,
em algumas circunstâncias, como a ramificação da quantidade de componentes inseridos uns dentro dos outros é de tal forma grande que para eu fazer chegar um valor de um componente de quarta geração lá no fundo até ao componente pai, eu teria que fazer todo o caminho para trás até chegar ao componente pai, passando de um filho para pai, de um filho para pai, de um filho para pai e assim sucessivamente. E por conseguinte, esta é uma solução extraordinariamente mais simples para conseguirmos obter este tipo de resultados. Nos próximos vídeos continuaremos certamente a falar sobre Vuex, avançando mais um pouco nos conhecimentos e obviamente também verificando como é que nós vamos incorporar o Vuex no âmbito de uma aplicação de Vue.js criada com a Vue CLI.